Bora falar hoje dos investimentos e dos trades mais lucrativos da história do mercado de investimentos brasileiro. Hoje eu quero falar de grandes tacadas que alguns gestores e pessoas que talvez vocês não conheçam deram aí com milhões e às vezes até bilhões de reais para ganhar muito dinheiro e mudar de vida ali de uma hora para outra. Algumas operações simplesmente absurdas. E hoje eu tô de fone aqui gravando o vídeo porque hoje a gente vai ter um formatinho um pouco diferente. Eu quero fazer um react aqui a algumas dessas pessoas contando as grandes tacadas que elas deram na bolsa, multiplicando o dinheiro por várias e várias vezes em um curto período de tempo. Então não vão ser todas as pessoas aqui que eu vou ter testemunha em formato de vídeo, e eu quero analisar aqui com vocês 3 cases de grandes tacadas que foram feitas na bolsa, e um desses cases a gente vai ter um vídeo aí da própria pessoa contando a história, e a história é simplesmente inacreditável. É como surgiu basicamente o BTG Pactual hoje, um dos maiores bancos de investimento do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Breno Sullivan, sou cientista de dados aqui na Varus, e já bora pro nosso primeiro case. A primeira pessoa que eu quero trazer aqui com uma grande tacada de investimento que provavelmente você nunca ouviu falar é o Stuberg no verde. O Stuberg é nada mais nada menos do que um dos maiores gestores de fundos de investimentos de todos os tempos, principalmente aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2008 o Stuberg ele tinha um fundo de 11 bilhões de reais e era o maior hedge fund fora dos Estados Unidos do mundo. Ele era o maior hedge fund do mundo, galera, fora dos Estados Unidos, contando Ásia, contando todo mundo. Então realmente ele entregou um track record absurdo. Olha o resultado do fundo dele aqui desde 1997 até 2024, que é a hora que eu tô gravando esse vídeo, né? O ano, no caso, que eu tô gravando esse vídeo. O fundo, ele saiu aqui de 0%, óbvio, para 25.000% de acumulado nos últimos 30 anos. E com essa rentabilidade de 25.000%, ele transformou 10 mil reais em 2 milhões e meio de reais. O CDI no mesmo período rendeu aqui 3.000%, ou seja, o grande vilão aí de todo mundo, ele simplesmente destruiu o CDI. Na verdade, ele multiplicou aí o dinheiro de todo mundo por 250 vezes que investiu lá no início. É um negócio assim brutal. E a grande tacada dele foi em 1999. Olha só o que aconteceu com o fundo. Ele subiu 60% em janeiro, o que fez o fundo dar essa porrada de 60% em janeiro, 7% em fevereiro e fez o fundo aí subir 135% no ano. É simplesmente brutal essa rentabilidade aqui para um fundo multimercado. O que aconteceu foi o seguinte: em 1999, o Brasil ele ainda aplicava a paridade de 1 para 1 com o dólar. Só que isso, obviamente, tinha um custo econômico muito alto. Qual era esse custo econômico? A alta taxa de juros. Para manter esses dólares aqui, investimento estrangeiro aqui, e o Banco Central ali conseguir controlar esse câmbio paridade de 1 para 1, que é uma coisa completamente absurda hoje, né? Você olhar para trás e imaginar que o real era 1 para 1 com dólar. O Brasil, o Banco Central no caso, precisava manter a taxa de juros extremamente elevada. As taxas de juros em 1999 e 1998 eram aí por volta de 40% ao ano. Eu vou deixar até um gráfico aqui do lado para vocês verem como que a taxa de juros foi evoluindo ao longo do tempo e como que lá no início era absurdamente alta. E não era porque a gente gostava de ter taxa de juros alta, é porque a gente precisava dessa paridade de 1 para 1 com dólar para controlar a inflação. Isso fazia parte do plano real. O presidente do Banco Central era o Gustavo Franco. E aí o Stuberg, em 1999, em janeiro de 1999, ele tinha uma opinião muito forte que era o seguinte: o Gustavo Franco, ele não pode mais manter esse câmbio 1 para 1, porque senão ele vai ter que aumentar mais ainda a taxa de juros. Isso está se tornando completamente insustentável economicamente, e se ele quiser manter essa paridade de 1 para 1, ele vai ter que elevar a taxa de juros aí para valores infinitos, de 60%, 70%, 80% ao ano, novamente como era em 1994. Isso ia quebrar o Brasil, né? Uma taxa Selic tão alta assim, não existe dinheiro no mundo, projeto no mundo que você invista que vai te dar um retorno maior que o título do governo que está pagando ali. Então, simplesmente ele falou: ou o Brasil quebra, ou o Gustavo Franco vai cair e a paridade de 1 para 1 do dólar com o real vai desaparecer. Ele resolveu fazer uma viagem para Foz do Iguaçu ali na segunda semana de 1999. E aí, antes de fazer essa viagem para Foz do Iguaçu, lá ver as cataratas e tudo mais, ele falou o seguinte: bom, como isso está se tornando insustentável e provavelmente o Gustavo Franco vai cair, eu vou comprar a maior parte do meu fundo em dólar. Ele investiu milhões e milhões de reais, tudo comprado em dólar futuro na bolsa, né? O que vocês conhecem hoje como contrato futuro
futuro de dólar, mini contrato, enfim, na época não existia mini contrato, né? Mas ele ficou totalmente comprado em dólar, acreditando que essa paridade ia cair, o Banco Central não ia conseguir segurar e o dólar ia disparar. No dia 13 de janeiro, ele estava nas cataratas, vendo lá em Foz do Iguaçu, e recebeu uma ligação às 9h45 da manhã, simplesmente falando que o Gustavo Franco tinha caído. Ele tinha sido demitido como presidente do Banco Central, e aí logo em seguida, obviamente, foi desfeita a operação de paridade 1 para 1 de real. Com o dólar, a taxa Selic veio a cair e o dólar disparou, subindo 40% em uma semana. Com o dólar disparando 40%, vocês sabem o que acontece quando você está negociando contrato futuro. O patrimônio do fundo disparou. E esse aumento do dólar seguiu nos próximos meses com a queda da taxa de juros ao mesmo tempo, o que fez o fundo subir aqui 135% no ano. Foi uma grande tacada, uma das maiores tacadas que deu para o Stuberg milhões de dólares e permitiu ele construir, como eu falei, né, aqui em 2008, com esse track record que ele já tinha construído, ele tinha o maior hedge fund do mundo fora dos Estados Unidos, com 11 bilhões de reais sob gestão. Gente, 11 bilhões de reais sob gestão em 2008 é uma coisa simplesmente brutal. É como se ele tivesse hoje 40, 50 bilhões de reais na indústria de hoje, né? Contando não só a inflação, obviamente, do período, mas também a expansão da indústria de fundos como um todo, o mercado de capitais no Brasil. Ele tinha um fundo simplesmente brutal. Hoje, obviamente, o Verde ainda é um fundo muito grande, muito relevante no mercado, mas não é mais o maior do mundo, infelizmente. Então essa foi a primeira grande tacada que provavelmente você nunca tinha escutado falar, que o fundo rendeu aqui simplesmente 140% nessa operação do dólar, com a demissão do Gustavo Franco no Banco Central. Essa é uma ótima hora para falar da minha formação de Python para finanças, o Código Py, que conta com mais de 270 aulas que partem do absoluto zero, desde instalar a linguagem de programação no seu computador, até você aprender a criar modelos de investimento lucrativos do zero, tendo acesso às minhas bibliotecas de backtest proprietárias, tanto de análise técnica quanto de análise fundamentalista. Além da parte de modelagem financeira, você vai aprender sobre inteligência artificial e vai encontrar diversos cursos extras de AWS, GitHub, banco de dados com SQL, tudo incluso na formação. É a formação perfeita para você parar de se basear em achismo e começar a investir em evidências. Se você quiser saber mais sobre a formação, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. A segunda tacada que eu quero trazer aqui pra vocês é uma tacada de um cara chamado André Jacursi. Esse cara é uma lenda do mercado financeiro. Ele foi um dos fundadores do Pactual, junto com o Paulo Guedes, lá na década de 80. E hoje, provavelmente, você conhece, né? Como BTG Pactual. Na época não era BTG ainda. Virou o BTG depois que eles recompraram. Enfim, teve um monte de desdobramento dessa história. Mas o ponto é que na década de 80 ele criou o Pactual para ser um banco de investimento, de M&A e tudo mais. Na época não tinha muita demanda no Brasil, como ele mesmo disse, e aí como não tinha muita demanda para esses serviços de investimento, que inclusive hoje o BTG é monstruoso, né, em M&A, essas coisas bem empresariais, eles resolveram operar na bolsa, né, pegar o capital do banco e começar a operar na bolsa para ganhar dinheiro, multiplicar muitas vezes o patrimônio do banco e conseguir conceder ainda mais serviços pros clientes. E aí, ninguém melhor do que ele mesmo pra contar essa história pra gente. E eu vou dar um react aqui, porque essa história, cara, você não tem ideia, é inacreditável. Olha o que o André Jacursi fez com o patrimônio do Pactual na época, que hoje é um dos maiores bancos de investimento do Brasil, aí com mais de 100 bilhões de valor de mercado. A grande tacada do banco foi quando, em 91, teve o plano Collor em 90, que a bolsa caiu 70%. E, simultaneamente, em 91, abriram o mercado externo para investimento na Bolsa de Valores. Aí eu raciocinei, foi um raciocínio simples. Bom, se os gringos só vão entrar, não vão sair porque vão estar começando a entrar, vai ter um fluxo cavalar para a Bolsa e vai mudar o patamar das ações que já estão extremamente depressadas. E, por coincidência, eu tinha ido num seminário do BCA, aquele Bank Credit Analyst, nas Bermudas, e na época tinha sido feito o ADR da Telmex. E o pessoal lá só falava da Telmex. Eu fiquei assim, intrigado e tal, o que houve e tal. E quando eu voltei pro Brasil... Como é que era um mercado muito diferente do que a gente tem hoje, né? Um mercado, assim, com muita informação que você conseguia ali dessas reuniões que você ia com o institucional, um mercado muito exagerado, né? Você vê, caiu 70% depois do plano Collor. Imagina o Ibovespa cair 70% hoje. É uma insanidade completa, né? Enfim. No Brasil eu fiz o valuation da Telmex e comparei com a Telebrás. Brincadeira, né? Telebrás, na minha cabeça negociava 4 vezes lucro e a Telmex era 25 vezes lucro. E estava explodindo na Bolsa de Nova York. Aí
De novo, uma coincidência, na época tinha uma debênture conversível da Telebrás, que está sendo convertida. Debênture conversível, se você não sabe, é o seguinte: você compra a debênture e você pode converter essa debênture em ações da empresa. Isso não é muito comum para pessoa física, né? Mas é bem comum em mercado institucional, para você ter uma opção, né? De você poder converter essa dívida em ações da empresa. Os fundos de pensão não queriam ficar com ação, queriam só dívida, então eles despejaram, venderam tudo. E eu fui lá e comprei tudo que podia ao longo de algumas semanas e meses de Telebrás. Para vocês terem uma ideia, a Telebrás, no fim daquele ano, não estava PL4, estava PL1. A ação em dólar subiu de 2 em abril, mais ou menos, de 91, para 19 no final de 91 e foi para 30 no final de janeiro de 92. E eu tinha comprado mais de 100% do patrimônio do banco em Telebrás. Você vê como eu tinha tomado um risco grande. Né? O cara comprou mais de 100% do patrimônio do Pactual em Telebrás e a parada deu 15 vezes o valor investido. Pô, isso aqui é sacanagem. A primeira vez que eu vi esse vídeo aqui, fiquei, pô, isso aqui é inacreditável. É inacreditável mesmo, porque imagina você pegar todo o patrimônio do banco e comprar em Telebrás ao longo de meses, ou seja, ele tava muito convicto nisso. E a parada multiplicar por 15. É uma porrada assim, ele deu all-in na posição de um banco, e aí a posição multiplicou por 15, simplesmente brutal você multiplicar o dinheiro por 15 vezes, em dólar. E ali a gente mais do que quintuplicou o patrimônio do banco, aí a gente virou banco de verdade, porque antes era um tamborete. E aí permitiu que a gente fizesse outras operações, arbitragem entre real e dólar e tudo. Aí depois virou o Pactual, né? Foi que vocês conhecem hoje, como eu falei, o BTG Pactual. Só que é uma porrada descomunal e que muita gente não conhece, desconhece completamente a história do BTG, né? Que hoje aí é tocado pelo André Esteves, mas o André Jacuzzi depois acabou saindo do Pactual e tudo mais, foi tocar outros negócios. Ele criou a JGP, que hoje é uma gestora aqui no Brasil também super renomada. Mas essa aqui é mais uma grande operação que foi feita no mercado financeiro, multiplicando aí milhões e milhões de reais. Que permitiu a construção de um império, né? Porque depois dessas grandes tacadas, tanto a tacada da Verde com o Stuberg, quanto a tacada do André Jacuzzi no Pactual, permitiram construir impérios bilionários, seja no hedge fund lá do Stuberg, seja o BTG Pactual hoje, que é um império multibilionário. Opa, para tudo para eu te contar algo muito legal. Já imaginou seguir as recomendações de compra ou venda de ações baseado em um dos melhores modelos de investimento que eu já criei? É isso que é possível com a carteira Fator Moderado, um modelo de investimento que utiliza dados de cotação e balanços de todas as empresas da bolsa para tomar decisões. Aqui na descrição você vai encontrar mais informações sobre como assinar a carteira, qual a rentabilidade e como funciona o algoritmo de recomendação. Clica lá e bora ganhar dinheiro. Agora, para finalizar o nosso vídeo, nosso terceiro personagem que deu uma grande tacada aí no mercado de ações brasileiro, essa última tacada que eu trouxe aqui é um case que praticamente todo mundo conhece, mas as pessoas desconhecem quem pegou ele logo no início. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que a empresa que mais rendeu no mundo no período de 2015 até 2017. O nome dessa empresa é Magazine Luiza, que deu aquela porrada astronômica. Eu trouxe aqui o gráfico pra gente visualizar, ó. A empresa valia literalmente alguns centavos aqui em 2015, ó, chegou a valer 20 centavos em 2015 e depois veio aqui para 25 reais. Uma multiplicação de nada mais nada menos de mais de 100 vezes o patrimônio original. É uma brutalidade o que Magalu fez também com os investimentos de quem botou dinheiro nela e soube sair no momento certo, né? Porque agora devolveu praticamente tudo, mas ainda assim, se você tivesse comprado na época 20 centavos, hoje você teria aí a R$2, teria multiplicado seu dinheiro por 10. Não é pouca coisa não, tá? É bastante coisa já. Mas vendo em perspectiva, né, é muito melhor você multiplicar por 100 do que você multiplicar por 10. O ponto é, será que alguém pegou Magalu aqui com 20 centavos, valendo 20 centavos, e vendeu aqui valendo 20 reais? Bom, teve uma pessoa que fez isso, o nome desse cara é Henrique Breda. O Alasca aí teve alguns problemas durante a pandemia do fundo, talvez você tenha uma reputação não tão positiva do fundo devido ao que aconteceu em 2020 e 2021, que o fundo caiu bastante, mas a grande verdade é que ele teve um grande mérito em acertar a Magazine Luiza lá em 2015. Eles compraram o Magalu em dezembro de 2015, na mínima histórica da empresa. A empresa nesse momento passava por um processo de turnaround, que é basicamente ali demitir funcionários
funcionário, reestruturar toda a operação, começar a parte de tecnologia que hoje é muito forte lá dentro. E o Breda e o Luiz Alves, né, acabei não falando dele também, as duas pessoas que deram a grande porrada, né, o Breda e o Luiz Alves são gestores do Alaska, e o Luiz Alves aí é um bilionário que investe dinheiro na física também e tudo mais. E aí no final de 2015 eles começaram aí na empresa a entender como que eles estavam mudando, como eles iam entregar a melhora de resultados, e tudo foi se concretizando ali. Eles acompanharam a empresa ao longo de todo 2015 e perceberam que a estruturação que eles estavam fazendo ia simplesmente fazer a empresa decolar. Então eles perceberam ali que isso era uma grande oportunidade. E para você ter uma ideia, o Luiz Alves, a Magalu na época valia 180 milhões de reais, a empresa inteira, completamente surreal. O Luiz Alves, ele comprou em dezembro de 2015 metade das ações em circulação da Magalu. Metade, ou seja, ele deve ter comprado aí mais ou menos 30, 40 milhões de reais em Magalu 3, que obviamente não são os 180 que ficam em circulação, né? Então ele comprou aí metade das ações em circulação e foi segurando isso ao longo do tempo. A empresa foi subindo e subindo e subindo, e ele foi vendendo essa posição ao longo do tempo, ao mesmo tempo que o Alaska teve ali um buy and hold até 2020, 2021, que foi quando eles zeraram a posição praticamente. Eles não são zerados hoje, mas eles chegaram a ter mais de 25% do fundo em Magazine Luiza no período de 2015, 2016 e 2017. Na verdade, 2016 e 2017, né? Porque eles compraram ali dezembro, janeiro de 2015. Então, olha só como é que o fundo subiu 130% em 2016 e 75% em 2017, mais 30% aqui em 2018, que eles estavam com uma posição bem grande ainda em Magalu, mais de 25% do fundo. Foi isso que fez o Alaska ser o que ele é hoje, uma gestora multibilionária, saindo aqui de 2015 de 30 cotistas, o Alaska tinha 30 cotistas em 2015, para 20 mil cotistas em 2018, gerenciando aí, como eu falei, bilhões de reais. Foi uma grande tacada ter comprado Magazine Luiza em 2015, quando ela valia apenas 20 centavos, e carregado essa posição ao longo de todos esses anos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, mais uma vez, não esquece de curtir, se inscrever no canal, e se você curtiu esse modelo de react, de falar sobre histórias de investimentos, a gente assistir alguns vídeos de canais do YouTube, eu tô querendo trazer mais esse modelo aqui pro canal, e se você achar que é uma boa, coloca aqui embaixo que eu vou ter todo o prazer de trazer mais modelinhos como esse. Tamo junto e até o próximo vídeo.